eu vou te dar uma dica especial de direito constitucional. Para você que vai prestar esse concurso, você tem que saber o que vai cair de direito constitucional e eu estou aqui para te dar o caminho das pedras nessa sua preparação, que pode te ajudar muito na hora da sua prova. Lembrando que eu sou o professor Magno Assis, estou aqui na Vale com Direito Constitucional e Criminologia. Para vocês já estão estudando, quem já é aluno da Vale com Constitucional há mais tempo comigo, sou professor aqui na Vale desde quando iniciou, então todas as aulas aqui, se você adquirir o curso, são com a minha pessoa. Sou o professor Magno Assis. Qualquer dúvida sobre essa aula, sobre qualquer aula passada, sobre qualquer das matérias, pode mandar aqui nas redes sociais da Vale, @vale.concurso, ou no Facebook, Vale Brasil Concursos, ou aqui nesse canal do YouTube, pode comentar aqui embaixo sobre qualquer dúvida que você tiver. Se você quiser tirar uma dúvida relativa à minha matéria com esse professor, @magnoassis44 no Instagram. Vou postar aqui para você o meu Instagram de uma vez, para você já ficar ciente do meu Instagram. Qualquer dúvida, pode adicionar esse professor lá, que eu vou te ajudar com qualquer das dúvidas que você tiver, beleza? A dica que eu trouxe aqui para você hoje é uma dica do artigo 37 em diante, que trata dos servidores públicos, da administração pública, beleza? Então vamos lá na questão 1. Qualquer dúvida, chama aí nos comentários que a gente vai tirar essa dúvida, beleza? Que eu já vou passando aqui, às vezes a gente fala mais rápido, mas eu não quero que você fique com dúvida quanto a isso. Trata-se de extensão da administração direta, está do artigo 37 ao 41, tá? Prestando serviço de administração direta. Você tem que saber, se você já está estudando há mais tempo, a diferença de administração direta para administração indireta. Então, da administração direta, prestando serviços públicos, executando atividades típicas de Estado de forma descentralizadas, são criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica própria de direito público. Ele deu uma definição de uma parte da administração direta e te perguntou dentre essas alternativas, qual essa definição se encaixa. Então vamos por eliminação. Unidades da federação. Unidades da federação não são criadas por lei específica, as unidades da federação são criadas pela própria Constituição. Então não é. Sociedade de economia mista, ela não é criada por lei específica, ela é somente autorizada. Quando a gente fala de criação por lei específica, para que seja criado esse órgão, para que seja criado esse agente público, ele tem que ser uma lei específica. Então, com qual delas é? E possui personalidade jurídica própria de direito público. Então, vamos lá. Letra C, autarquia, é o nosso gabarito. Terceiro setor, aí quem elaborou a questão, se é questão de concursos anteriores, viajou, e consórcios públicos também não tem nada a ver com isso. Então, ó, autarquias. Então, as autarquias, para você saber, elas são criadas por lei, não são autorizadas. As empresas públicas são autorizadas por lei. As autarquias são criadas por lei. Está no artigo 37, eu trouxe aqui, 19. Ele cria a autarquia e autoriza a empresa pública. Por que a autarquia tem que ser uma lei para criar, uma lei específica, e a empresa pública somente uma autorização? Quando nasce uma empresa pública, ela já nasce com intenção de gerar lucro. Por exemplo, quando o Estado decide criar um banco, exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, o próprio banco se sustenta. Toda a renda que o banco gera, ele se sustenta. Então, quando o Estado decide que vai criar uma empresa pública, tipo a Caixa Econômica Federal, ele não precisa de criar uma lei específica para isso, ele precisa somente de uma lei autorizando essa criação. Porque quando nasce o filho, já nasce o pai. Quando nasce uma empresa pública, já nasce de onde vai ser tirado o dinheiro para ser custeado o funcionário, para ser custeado aquela empresa. A autarquia é diferente. A autarquia, quando ela nasce somente para gerar despesa. Uma autarquia não tem o condão de gerar lucro como uma empresa pública. Como ela nasce com despesas, tem que pagar os funcionários, tem que fazer concurso público, tem que pagar o prédio, tem que pagar tudo para uma autarquia. Então, quando cria uma autarquia, precisa de criação por lei específica, porque quando você cria a lei específica, você já cria todo o rol de pessoas, de onde vai sair esse dinheiro, como vai ser o provimento de cargos, quantas pessoas estão determinadas para trabalhar naquele setor. Então, a autarquia é um pouco mais onerosa para o Estado. Na verdade, a autarquia é onerosa para o Estado e a empresa pública não deveria ser. Claro que a empresa pública dá prejuízo, mas a empresa pública não tem esse condão de onerosidade. Por isso que a empresa pública precisa somente ser autorizada e a autarquia, que gera despesa, ela precisa ser criada por lei. Tem que ter uma lei criando uma autarquia.
Quais são exemplos de autarquia? São agências reguladoras do Brasil, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, são tudo agências que não geram lucro para o Estado, elas geram despesa, por isso elas têm que ser criadas por lei específica. A gente está falando de autarquia, o nosso gabarito da 1 é a letra C, autarquias, você tem que saber isso para a sua prova. Beleza? Sem mais delongas, vamos na 2, os contratados por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público. Então, a gente está falando também está entre o artigo 37 e 41. Aí, mais especificamente, no artigo 37, no inciso 9, trata dos contratados por prazo determinado em razão de excepcional interesse público. Quando a gente fala de contratado por prazo determinado, é um tipo de pessoa que vai trabalhar, como o próprio nome já diz, com prazo para entrar e prazo para sair. Não é aquele agente público, não é aquele servidor público que a gente está acostumado a ver, que faz uma carreira no Estado, que faz uma carreira no serviço público. Ele tem prazo para entrada e prazo para saída. Qual que é a excepcionalidade? Interesse público. Então, o interesse público por exemplo, na época da pandemia, agora, teve que ser contratadas pessoas por prazo determinado por causa do excepcional interesse público. Exemplo, quando vai contratar algumas pessoas para vacinação, quando vai contratar algumas pessoas para fazer um censo. Então, é excepcional interesse público e tem um prazo determinado. Não são aqueles cargos perenes, tipo polícia, guarda municipal, bombeiros, são cargos perenes, ou seja, são cargos que vão sempre existir. Alguns cargos, eles demandam mais de pessoas em determinado tempo. Por exemplo, quando vai fazer o censo, o IBGE, naquele tempo demanda mais pessoas, é um serviço demorado, mas que não acontece todo o tempo. O IBGE não faz o censo, não conta a população o tempo todo. Então, naquele momento, ela contrata mais pessoas por prazo determinado. Depois, essas pessoas, quando vence o contrato, elas perdem o vínculo com a administração pública. Ocorre também no caso da saúde, como se tem o exemplo da pandemia, é um caso desse, onde contratam pessoas por tempo determinado e as pessoas cumprem aquele determinado prazo, pode renovar o contrato se essa excepcionalidade ainda perdurar. Exemplo, algumas pessoas na pandemia foram contratadas por 6 meses, achando que a pandemia ia durar menos tempo, a pandemia foi se estendendo, foi se alongando, e esses contratos foram sendo renovados à medida que foram sendo necessários mais profissionais da área de segurança, seja para o combate à pandemia, seja necessariamente para a vacinação. Entendido o que é o contratado por prazo determinado? Ele está perguntando que esse contratado por prazo determinado, eles são considerados o quê? Eles são considerados agentes públicos? Sim. A resposta do gabarito da 2 é a letra A. São considerados agentes públicos. Agentes públicos é um gênero onde tem várias espécies. Uma das espécies são os contratados por prazo determinado. A gente tem os contratados, ou os cargos em comissão, a gente tem as pessoas que exercem por concurso público, os concursados. Então, tem vários, os empregados públicos. Então, dentro de agentes públicos, que é gênero, a gente tem várias espécies. Uma das espécies de agentes públicos são os contratados por prazo determinado. Todos os contratados pela administração pública por prazo determinado são agentes públicos? Sim. Todos os agentes públicos são por prazo determinado? Não. Agentes públicos são gênero e uma das espécies são os contratados por prazo determinado. Então, o nosso gabarito já é a letra A de cara. Letra B. Podem substituir cargos públicos efetivos, temporários ou vitalícios. Por que está errado? Porque colocou a palavra vitalícios aí. Não pode substituir cargo público vitalício. Não pode pegar um contratado por prazo determinado e colocar ele num cargo que seria de empregado, de agente público vitalício. No caso de temporário, sim. Então, se você tirar essa palavra vitalício aí, fica correto. Devem submeter-se a concurso público. Não é concurso público, tá? O contratado por prazo determinado, ele pode até fazer um processo seletivo, mas nunca é por concurso público. Concurso público é aquele agente público estável. São proibidos de exercer funções públicas permanentes ou temporárias, ainda que haja necessidade. A questão do permanente, sim, não pode. Mas o temporário, ele pode. Se houver necessidade, ele pode exercer função pública temporária. Função pública temporária, ele pode. No permanente, realmente não pode. Então, está errado aí porque tem a palavra permanente. Letra E. São considerados empregados públicos sujeitos à consolidação das leis do trabalho. Duas coisas erradas na letra E. Não são considerados empregados públicos. São considerados agentes públicos. Outra coisa errada. Sujeitos à consolidação, a CLT. Eles fazem um contrato com a administração pública regidas através de direito público. Então, não são regidos pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Combinado?
Então, o nosso gabarito da 2 é a letra A, e aí eu teci um pouco e falei um pouco sobre esse contratado por prazo determinado. Dá uma lida no artigo 37, no inciso 9, que você vai ter uma noção melhor disso. Nossa aula aqui é mais corrida, mas dentro da nossa plataforma, isso é explicado de forma bem minuciosa, para você não errar esse tipo de questão. 3, sem mais delongas, se você estiver gostando dessa aula, deixe seu joinha, deixe seu gostei, ative as notificações, se inscreva no canal que isso ajuda muito. Comenta aqui embaixo qual o assunto que você quer ver para a Guarda Civil Metropolitana de Campina Grande, qual o assunto que você quer que esse professor de Direito Constitucional ou professor de outra matéria aqui da Vale grave uma dica para você. Deixe no comentário aqui que a gente vai, na medida do possível, vai gravar essa dica aí, beleza? Então a gente está falando ainda do artigo 37. Dentro do artigo 37 ao 41, 37 é o que mais tem questões aí das bancas. O artigo 37 da Constituição garante a servidor público civil o direito à livre associação sindical. A letra B define o prazo de validade do concurso público para servidores municipais, que é de 3 anos, sem possibilidade de prorrogação. Garante o direito de greve irrestritamente. Determina que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário são definidos independentemente aos do Poder Executivo. Letra E. Veda a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, mesmo quando houver compatibilidade de horários. Então, vou explicar um a um. O nosso gabarito é a letra A. O servidor público civil, o servidor público militar não. O servidor militar não pode fazer greve. O servidor público civil tem o direito, sim, à livre associação sindical. Então, tranquilamente, letra A você marca. Mas por que a B está incorreta? Eu poderia muito bem aqui, conversando com você, passar somente o gabarito, mas a intenção não é essa. A intenção é a gente pegar cada inciso, cada alternativa desse, linkar com o inciso da Constituição, para você aí já, ao mesmo tempo, a gente corrigir questões aqui e você acabar estudando todos esses assuntos que as alternativas vão tocando, a gente abre um parênteses aqui e dá uma estudadinha. Eu prefiro corrigir com vocês aqui menos questões, mas estudando cada alternativa do que simplesmente lendo a questão aqui e passando o gabarito para você, que isso você faz sozinho. A intenção aqui não é essa. A intenção aqui é que eu possa te ajudar a compreender todas as alternativas e linkar com o que está escrito na Constituição, para você já fazer uma revisão também. Então vamos lá. Dito isso, o nosso gabarito é letra A. Completamente fácil essa questão, o gabarito letra A. Mas se esse gabarito letra A não estivesse fácil, você conseguiria fazer ele por eliminação? Vamos lá. Por que a B está errada? Define o prazo de validade do concurso público para servidores municipais, que é de 3 anos, sem possibilidade de prorrogação. Duas coisas erradas nessa alternativa. A primeira, que é não somente para servidores militares, servidores municipais, mas para qualquer servidor. O concurso público tem duração de 2 anos, de até 2 anos. Muito cuidado com essa palavra de até. A Constituição traz que é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se a banca colocar que é de 2 anos, está incorreto, é de até 2 anos. Por que é diferente de até 2 anos? É diferente de 2 anos. Se eu falo que uma criança, exemplo, para você fixar isso na sua cabeça, ó. Se eu falo que uma criança tem 2 anos, ela tem 2 anos de idade completa. Se eu falo que ela tem até 2 anos, ela pode ter 1 ano, pode ter 6 meses, pode ter 1 ano e 6 meses, pode ter 1 ano e 3 meses. Então, quando eu falo que um concurso público tem duração de até 2 anos, ele tem duração de qualquer dessas datas. Então, pode ter um concurso público com duração de 6 meses? Pode. Pode ter um concurso público com duração de 1 ano? Pode. De 1 ano e meio? Pode. De 1 ano e 6 meses? De 1 ano e 5 meses? De 1 ano e 4 meses? Pode. O que não pode é ser mais de 2 anos. Então, o concurso público tem duração de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, muito cuidado com essas duas palavras, até e igual. Quando eu falo até 2 anos, pode ser qualquer data, qualquer tempo até 2 anos. Não é de 2 anos, é até 2 anos. Quando eu falo que é por igual período, eu não posso falar prorrogar por mais 2 anos. Se o concurso público teve validade de 1 ano, ele é prorrogável, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Se ele teve validade de 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Se ele teve validade de 6 meses, ele pode ser prorrogado por mais 6 meses e assim sucessivamente. Ele tem validade de até 2 anos, prorrogável por igual período, né? Então, essa questão B já gerou uma discussão muito boa para a gente aí, para você fixar isso e não errar isso mais. Mesmo que você só bate o olho aí e fala, é de 3 anos, eu sei que é 2. Mas se a banca colocar que é de 2 anos, também está incorreta. De até 2 anos, prorrogável por igual período, não erre isso mais na sua banca. Se te cobrar isso aqui, ó, se você estiver assistindo essa dica aqui, você já mata essa questão.
garante o direito de greve irrestritamente. O direito de greve não pode ser restrito, porque tem que ser mantido os serviços essenciais. Imagina um hospital municipal, todo mundo faz greve, o que vai acontecer com as pessoas que estão internadas? O que vai acontecer com aquelas pessoas que chegam em urgência? Imagina se todos os motoristas da prefeitura, dos ônibus escolares, os motoristas pararem. E como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, não garante o direito de greve restrito. O direito de greve existe, só que tem algumas coisas que a própria lei traz que não podem parar. Os serviços essenciais têm que ser mantidos. Então, o direito de greve não é irrestrito. Quando aí está escrito irrestrito, igual está escrito aqui, quando fala irrestrito, quer dizer que não tem restrição. E a gente sabe, sim, que tem algumas restrições, justamente por causa dos serviços essenciais. Então, quando você vê aqui do lado, que está escrito aqui, ó, irrestrito, está errado, essa palavra aí é errada. Determina que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário são definidos independentemente do Poder Executivo. Não são definidos independentes, tá? Eles têm que ser balizados, eles têm que ter parâmetro. Os poderes legislativo e judiciário não pode pagar mais que o executivo, tem que ser balizado. Tem um teto, o teto que trata aí do artigo 37 a 41, trata do teto dos vencimentos, e o poder judiciário e o poder legislativo tem que ter o parâmetro aí do poder executivo, tá do artigo 37 a 41 também, dentro desse assunto que eu quero trazer para vocês. A letra E, por que está errada? Veda a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, mesmo quando houver compatibilidade de horários. Essa acumulação de cargos públicos, a regra é que não pode haver. Só que se houver compatibilidade de horários, pode ter sim 2 cargos de professor, pode ter, está lá na Constituição. Você pode acumular 2 cargos de professor. Quando a gente fala de acumulação de cargos, são 2 cargos públicos, tá? Uma pessoa pode ser concursada, professor, numa esfera estadual, municipal, e pode ser concursada também. Ela pode ter 2 concursos públicos, então pode ter acumulação de cargos públicos, desde que seja 2 cargos de professor. Pode, 2 cargos de professor, se houver compatibilidade de horários, pode sim. Um cargo de professor, um técnico científico também pode, se a pessoa for concursada, é um cargo técnico científico, e ela também pode ser concursada em professor, ela pode também dar aula. Por que a Constituição abriu essa possibilidade? É que aquela pessoa que trabalha num local público, que seja uma pessoa capacitada, que seja uma pessoa gabaritada, possa dar aula, porque ela dando aula, ela passa para as próximas gerações e o conhecimento dela. Se ela proibisse isso, essa pessoa capacitada preferiria trabalhar no técnico científico, porque talvez vai pagar mais do que ministrar aulas. Então ele abriu essa possibilidade desse concursado público, desse agente público, poder dar aula para que ele passe para as novas gerações esse conhecimento. Então, pode acumular cargo público? Pode. A regra é não, mas tem as exceções onde pode. Então vamos lá, 2 cargos de professor, já falei, um cargo técnico científico com um cargo de professor, ou 2 cargos de profissional da saúde também pode. Se houver compatibilidade de horário, 2 cargos de profissional da saúde também pode. A letra S está incorreta, porque diz que não pode haver acumulação remunerada de cargos públicos. Se houver compatibilidade de horário, tem essas exceções que eu disse aqui. Combinado? Não erre isso mais da sua prova. Só a 3 aí gerou uma revisão muito grande para a gente, né? Então, uma questãozinha já mata outras questões, porque dentro dessa questão igual essa, dificilmente vai cair igualzinha, porque essa questão já caiu em outras bancas. Pode ser que caia, tem uma chance, mas é pequena. Então, por isso que eu gosto de analisar cada item, porque um item desse pode te ajudar numa questão que vai cair na sua prova para a Guarda Civil Metropolitana de Campina Grande. Lembrando que, se você estiver gostando dessa aula, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações. E se você quiser conhecer a plataforma da Vale, clique aqui embaixo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Você tem um contato direto com os professores para tirar qualquer dúvida, sem enrolação, aulas diretamente com questões logo em seguida. Tem um banco muito grande de questões na plataforma da Vale, material em PDF se você quiser imprimir. Então, muito tranquilo estudar aqui com a gente. Qualquer dúvida, clique aqui embaixo, na descrição. Aqui embaixo você vai saber todos os preços, um preço especial para você. Beleza? Você está assistindo essa aula aqui, essa dica tem um preço especial para você. Então, vamos lá. A4. A4 diz o seguinte: a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 39, aí já pulou um pouquinho do 37 para o 39. O 37 cai mais na sua prova, mas não quer dizer que você pode esquecer o 38, o 39, o 40 e o 41. Eles também são muito importantes. O 37 tem mais questões deles. Mas uma questão do 39 pode tirar você
dos excedentes e colocar você dentro das vagas. Então, muito cuidado com isso. Esteja em mente que você precisa saber todos os artigos que estão no seu edital. No início dessa aula, eu já coloquei lá o que está no seu edital. Se você pulou, volta lá que eu coloquei o print do seu edital, para você não pular nada. Você tem que bater o edital até o dia da prova, para você chegar na hora da prova capacitado, preparado e fazer uma prova da melhor forma possível. Então, no artigo 39, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes remuneratório observará. Então, a gente colocou aqui quais são as observâncias que o salário, que os vencimentos devem seguir. O que o vencimento deve levar em consideração para que seja fixado uma base de vencimentos? Aí já está falando que já está escrito no artigo 39. A fixação dos padrões no artigo 39 está no parágrafo 1º. O que ela tem que observar para que um cargo seja dado um salário base? Por que diz que a Guarda Civil Metropolitana de Campina Grande tem que ganhar X? Por que diz que a Polícia Militar tem que ganhar Y? Por que diz que um soldado da Polícia Militar ou um investigador da Polícia Civil tem que ganhar um valor? Onde analisa quais são os parâmetros que a administração pública direta tem que olhar para que seja fixado esses vencimentos? Aí tem todas as alternativas e te pergunta quais são as corretas. Então vamos lá. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira. Tem que ser observado? Não sei. Vamos ver todas e depois a gente fala. Os requisitos para a investidura. Os requisitos para a investidura tem que analisar se um cargo público, um agente público vai entrar nele, precisar de ter uma especialização, precisar de ter curso superior, a chance dele ter um vencimento maior é melhor? Sim. Então, os requisitos para a investidura, sim. Os requisitos para a investidura é o seguinte: quanto mais se cobra de que a pessoa seja capacitada, em tese, melhor vai ser o vencimento, melhor vai ser o que o Estado vai pagar, porque quer uma pessoa mais qualificada. O número 1 também está certo, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos também tem que ser analisado, e as peculiaridades dos cargos, ou seja, os pormenores, a natureza e também os detalhes de cada cargo. Olhando esses três que o Estado, a administração direta, vai analisar quanto vai pagar naquele cargo. Ou seja, quanto mais complexo, quanto mais se exige para entrar nesse cargo, mais ele vai pagar. Então, os três já estão lá no artigo 39, no parágrafo 1º. Se os três estão lá, só sobrou a E, que tem os três. 1, 2, 3, nosso gabarito dá 4, é a letra E, porque exige tudo isso que a gente disse. Essa aí estava fácil, porque se você estudou o artigo 39, o parágrafo 1º, você sabe que tem todos esses. Você copiou e colou o artigo 39, parágrafo 1º, todos os três incisos. É tudo isso aí que a administração pública tem que olhar, da administração direta, das autarquias, das fundações, para determinar o tipo de vencimento de um cargo. Inclusive, alguns cargos pedem reajuste, pedem aumento baseado nesse artigo 39, parágrafo 1º da Constituição. Quando aumenta o requisito para a investidura, quando aumenta a responsabilidade daquele cargo, aquela categoria vem pedir aumento, vem pedir reajuste baseado no artigo 39, no parágrafo 1º. Combinado? Vamos de mais uma questão antes que a gente termine essas dicas. Essa aqui, ó, muito tranquila também, o número 5. Eu até coloquei aqui uns lembretes que eu quero falar com vocês dentro desse número 5, para a gente fechar a nossa dica aqui. A Constituição Federal assegura ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A gente vai falando cada um aqui e depois a gente fala quais estão errados, quais estão certos, para dar a sua chance também de fazer junto comigo. A 1 está certo? Está errado? Vamos analisar todos e no final a gente vai passar para você qual que é o gabarito. Eu espero que você também consiga fazer. Se você quiser fazer isso, dá um pause, tenta resolver, depois dá o play de novo que a gente resolve junto. Aos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e aos membros das Forças Armadas, a Constituição Federal assegura a livre associação sindical, mas proíbe a greve. 3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o direito de greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Essa aí pegou muita gente, tá? A 2 está mais fácil, a alternativa 2 e a alternativa 3 pegou muita gente desprevenida. Muito cuidado com ela, eu vou falar aqui. O servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquia, inclusive regime especial e fundação, poderá optar pelo regime da Previdência Social previsto para o trabalhador privado. Então vamos lá, sem mais delongas. A 1 está correta,
A 2 está incorreta, porque o militar, tanto o militar estadual, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e o militar das Forças Armadas, não pode associar sindicalmente, não pode ser sindicalizado e também não pode fazer greve. Aí fala que ele pode ser sindicalizado, mas não pode fazer greve. Ele não pode nenhum nem outro. Nem sindicalizar e nem fazer greve. A 3 está incorreta. Eu te falei que a 3 é uma pegadinha. O servidor público pode sim fazer greve, mas tem que ser exercido nos limites definidos em lei específica, não em lei complementar. A palavra complementar do 3 invalidou. Muita gente caiu nessa pegadinha. Muita gente. Muito cuidado com isso. Se tivesse uma alternativa 1 e 3, ela seria mais marcada talvez do que essa alternativa só 1. E o último fala que o servidor público ocupante de cargo em comissão pode optar pelo regime geral de previdência social. Ele não opta, ele já é do regime geral de previdência social. Ele tem que ser, não é uma opção. Por isso que a única alternativa da 5 é a 1. Nosso gabarito da 5 é letra A. Combinado? Gabarito da 5, letra A, justamente por isso. Porque a única que está correta, e todas as 3 eu disse o que estão incorretas. Dito isso, eu já quero te agradecer aí, ó. Vou passar aqui na próxima dica. Eu já combino com você aqui de passar mais questões para você. De antemão, eu gostaria de agradecer para você que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Ative as notificações. Quando você clica no sininho aí, ajuda muito nós e ajuda você também, que você fique sabendo de tudo que acontece nos concursos anteriores. Adicione o professor, @magnacis44, e comenta aqui embaixo se você gostou dessa aula e qual a próxima dica que você quer que a gente grave. Vou ter o prazer de responder os seus comentários. O pessoal da Vale que sempre responde os comentários assim que possível. Esse professor, @magnacis44. Também vou responder qualquer dúvida que você tiver. Se você quiser dica de outra matéria sem ser direito constitucional, também comenta aqui embaixo. Ô professor, ô Vale, eu gostaria que gravasse uma dica de direito X, eu gostaria que gravasse uma dica de português, eu gostaria de gravar uma dica desse assunto específico que eu estou tendo dificuldade. A Vale está sempre lendo os comentários e a gente vai estar sempre te ajudando da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você ficou até o final, eu creio que você está focado para esse concurso. Um abraço do professor Magnacis. Fiquem com Deus até a nossa próxima dica, que não vai demorar, tá? Guarda Civil Metropolitana de Campina Grande. Você vai passar e eu vou estar lá aplaudindo você de pé. Beleza? Tchau, tchau.